Retomando, então, os trabalhos da tarde do dia 20 de julho de 2021. Façamos a apreciação do processo item 15 da pauta, recorrente Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada. Conselheira Letícia. Com a palavra, relatora. Bom, presidente, esse caso não é um caso de grande complexidade. Esse é um auto de infração apenas para prevenir a decadência. O objeto é a questão da desmutualização na BMF, que nós não vamos entrar no mérito do processo. O recurso, basicamente, é arguindo a impossibilidade de lavratura do auto de infração, porque existia depósito integral do valor, inexistência de concomitância e renúncia à esfera administrativa, impossibilidade de aplicação do artigo 38, parágrafo único da 6.830, aí no mérito a questão do método da equivalência patrimonial, princípio da não surpresa, momento de ocorrência do ganho do capital e inaplicabilidade de exigência de juros de mora. Bom, então vamos ao voto. O recurso é tempestivo, foi proposto dentro do prazo de 30 dias do acórdão da delegacia de origem. Quanto ao conhecimento do recurso em relação ao mérito, impossível seu conhecimento tendo em vista a concomitância desse com a ação judicial. Conforme noticiado pela autoridade julgadora e também pela recorrente, existe medida cautelar inominada e posteriormente ação ordinária, onde foi realizado o depósito judicial em seu montante integral relativo ao imposto de renda e à CSL, dos valores devidos pela recorrente. A ação aguarda julgamento definitivo. A argumentação da contribuinte de que o ajuizamento da ação foi anterior à autuação não procede, até porque aquela decisão se sobreporia a essa, independentemente da decisão dada nessa instância. Ademais, não há qualquer outro argumento a ser julgado pela instância administrativa que difira da ação judicial proposta. Por isso, a súmula 1 desse Conselho prevê a concomitância e impede julgamento nos seguintes termos. Assim, não há como reconhecer do recurso interposto pela contribuinte em relação ao mérito e à suposta decadência, que ela argui também a questão de decadência. Nesse sentido, pelo acima exposto, não conheço parcialmente do recurso e passo a análise das preliminares. Alega a recorrente que a realização do depósito do montante integral impede a realização do lançamento para prevenir a decadência, nos termos da decisão proferida pelo STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Aí eu estou colando aí a emenda. Para que não restem dúvidas, o termo repetitivo 271 do STJ teve a seguinte tese firmada. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer na ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, ou mesmo no mandado de segurança, desde que ajuizado anteriormente à execução fiscal, tem o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta. Argumenta a recorrente que o auto de infração deve ser declarado nulo e que a referida decisão do STJ deve ser aplicada conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 62 do Regimento Interno do CARF. Essa turma já decidiu favoravelmente à unanimidade a tese defendida pela contribuinte, conforme julgado da relatoria do ilustre presidente Luiz Augusto de Souza Gonçalves no acórdão 1401-004-148, o qual estou reproduzindo a ementa abaixo. Assim, deve ser dado provimento ao recurso voluntário da contribuinte para cancelar um auto de infração. Entretanto, apenas para que dúvidas não restem, precisam ser observados os prolegômenos da controvérsia. Em algum momento da década de 80, discutiu-se a existência de uma ação judicial com medida liminar ou com depósito de montante integral prescindiam da constituição do crédito tributário com o fim de prevenir a decadência. A Procuradoria da Fazenda, naquela época, orientou os servidores a constituírem de ofício os créditos tributários. Posteriormente, a própria legislação federal, a 9.430, foi alterada por medida provisória para regulamentar a matéria, artigo 63.
A controvérsia era grande e ainda não se encontra julgado em repetitivo, mas é certo que a primeira sessão do STJ julgou sobre a impossibilidade de decadência quando há depósito do montante integral nos seguintes termos, e aí eu estou reproduzindo aí julgamento do STJ em embargos de divergência em recurso especial 898992. Assim, em 2016, ou seja, após o julgamento do Superior Tribunal, vemos a solução interna COSIT número 3, que previu a desnecessidade de a formalização do crédito tributário quando havia depósito no montante integral. Portanto, anteriormente ao julgado do repetitivo citado acima, a Fazenda procedeu a alguns lançamentos dos créditos tributários, apenas para prevenir a decadência, sendo certo que hoje não se admite mais o lançamento do crédito tributário com esse fim. Com relação à inaplicabilidade da exigência dos juros de mora, observo a existência da súmula 5 e 132, que prevêem a possibilidade do lançamento, mesmo quando existir o depósito do montante integral, não coadunam com o julgamento do repetitivo que deve ser aplicado no caso da controvérsia. Ademais, mesmo que subsistisse o lançamento, a incidência de juros deveria ter sido decotada. Por fim, com relação à súmula 48, também estava a sua aplicação vinculada a um outro momento diferente do atual, quando não havia o julgamento do repetitivo do STJ, sendo certo que a aplicação dessa também não é viável. Então, pelo acima exposto, eu estou conhecendo parcialmente do recurso interposto, tendo em vista a concomitância e, preliminarmente, reconheço a impossibilidade da lavratura do auto de infração, pois precedido de depósito em montante integral, cancelando o auto de infração na íntegra, presidente. É como voto. Pois é. Passou um caminhão aí. Você está conhecendo parcialmente? Eu não entendi aqui. Ele tá discutindo o mérito. Ele quis discutir o mérito também da autuação. O mérito eu não estou conhecendo. Eu estou matando na preliminar. É que o mérito está discutido na ação judicial, né? Isso. Mas aí, se você está matando na preliminar, você não precisaria adentrar o mérito, que eu acho que é essa que é a dúvida do presidente. Isso, exato. Se eu estou reconhecendo que há concomitância com o processo... Tem matérias porque acabou pela preliminar. Se eu estou reconhecendo a concomitância com o processo judicial e não conheço do recurso, eu tenho que parar por aqui, né? Não, eu tô conhecendo do recurso com relação às preliminares. Eu não estou conhecendo em relação ao mérito. Tá certo, eu acho que tá certo, sim. Então, Eu acho que tá certo, porque ele está entrando no mérito aqui e ele está afastando. Mas tem situações aqui de depósito, se foi integral, se não foi, né? Nesse lançamento, que o lançamento da autofração, ele é só de juros de mora, não é isso? Na verdade, ele lançou a integralidade do auto de infração e ainda lançou juros. Mas o depósito foi feito dentro do vencimento da obrigação. Dentro do vencimento da obrigação. Então, não teria nem que ter os juros, né? Ok. tá, deixa eu me organizar aqui, então. Eu só acrescentei algumas coisas aí, presidente, não fui na linha exatamente do seu voto anterior que eu estou citando aqui, porque existe uma proposta de súmula com relação a essa questão, então por isso que eu botei os prolegômenos aí. Gostei dos prolegômenos. A cada reunião aqui eu aprendo uma palavra nova. Isso é fantástico, fantástico. Essa a doutora Letícia tirou lá do capítulo do meu livro. Tá. Alguém tem alguma dúvida? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Acompanhe o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. A relatora, presidente. Carlos André. Voto com a relatora. Doutor Itamar. Com a relatora. Doutor André. Com a relatora.
Doutor Adelino. Com a relatora. Também voto com a relatora, só tem que ajustar aqui a decisão. Não conhecer do recurso quanto ao mérito, é isso? Quanto ao mérito por força da concomitância. Depois eu vou melhorar isso aqui, tá? Concomitância. Na parte em que conhecido, e na parte em que conhecido, dar-lhe provimento, para cancelar o auto de infração. O depósito aqui, eu acho que é irrelevante colocar no dispositivo, tá? Por unanimidade de votos, não conhecer do recurso quanto ao mérito por força da concomitância e na parte em que conhecido... Sugestões, tá? E na parte em que conhecido, dar-lhe provimento para cancelar o auto de infração. Ok? Aceito sugestões depois para a gente melhorar isso aqui, tá? Mas preliminarmente fica isso aqui, pelo menos está entendível o que aconteceu aqui no processo, tá? Vou até botar em azul aqui na minha planilha para dizer que não é definitivo. Ok. O item 16 segue a mesma decisão. O item 17 e o item 18 foram retirados de pauta. Então, a gente passa, 19 e 20 já foram julgados. Item 21, Conselheiro Daniel. Comercial Moreira Limitada. Com a palavra, relator. Presidente, esse é um retorno de diligência. Eu vou resumir aqui a questão fática e depois eu venho para ir direto ao voto, que eu já enfrento praticamente tudo, mas basicamente é aquela questão relativa àqueles cartões de pagamento da Incentive House. Tá? E assim, são casos que já vieram por diversas vezes aqui para análise da turma. Inclusive, eu vi que tem alguns da própria empresa hoje estão pautados em algum dos dias aí. Então, basicamente, você tinha a contratação de uma empresa em que, através de uns cartões, em que faziam saques em dinheiro, era uma estratégia utilizada por alguns empregadores para tentar realizar remuneração indireta, né, para os seus funcionários sem pagamento das contribuições previdenciárias. Então, assim, o desenho da situação era essa. E vários lançamentos foram feitos dentro do IR-fonte, em razão de beneficiário não identificado ou de causa, ou de ausência de causa. Eu tenho adotado nos processos que eu tenho relatado a respeito desse tema, presidente, uma análise casuística, né, de cada caso, com o contexto probatório apresentado, tá? Porque entendo que em determinadas situações a causa está bem clara, que é o pagamento de remuneração indireta, né? Tanto que isso pode ensejar, e em muitos casos ensejam também lançamento de contribuições previdenciárias, e quando eu tenho uma clara identificação do beneficiário, eu afasto a incidência do IR-fonte, né? Porque aí eu tenho causa e tenho identificação. Nesse caso específico, ele é bem particular, porque no processo fiscalizatório, o contribuinte ele conseguiu fazer um fechamento probatório bem amplo. Não só isso, ele conseguiu comprovar que, de fato, ele realizou uma ação promocional, inclusive juntou no processo fiscalizatório panfletos da época com a aludida promoção, em que basicamente era uma promoção de estímulo em que o frentista, é uma rede de postos, pegava a tampinha de óleo, enfim, do que ele conseguia vender e trocava por um crédito em dinheiro no cartão. Tá? Então, isso tinha folhetos da época, isso ficou bem claro que efetivamente aconteceu, tanto que o próprio fiscal atesta isso. E não só isso, ele buscou junto à Incentive House a relação e o extrato de todos os beneficiários,
juntou também recibo de centenas de recebimentos desses beneficiários, e a fiscalização acatou todos os recibos que foram apresentados. Tá? Então, ela entendeu que restava comprovado o beneficiário e a causa daquele pagamento, que seria a promoção, e o beneficiário estava devidamente identificado, com valores, etc., e tributou o que faltou. Então, ele apresentou planilha, a parte sempre auxiliou no processo fiscalizatório, apresentando todas as informações disponíveis, foi diligente nesse processo fiscalizatório, mas sobrou um saldo de um volume de recibos que não foram apresentados. E por isso, apenas por isso, o lançamento aconteceu. Isso é absolutamente claro que se o contribuinte tivesse apresentado todos os recibos, o fiscal teria catado e o lançamento não teria ocorrido. O que acontece? Ele é autuado, tá? E aí no relato do voto eu vou quantificar certinho, eu trago os relatos, mas basicamente, impugnação, ele apresenta grande parte dos recibos que faltavam, tá? Mesmas provas que existiam antes, no processo fiscalizatório, e a DRJ não acatou essas provas. Até por conta disso, existe uma preliminar de alteração do critério jurídico, que eu vou enfrentar, foi um debate até que a gente enfrentou na última, no voto que a gente deliberou pela diligência, era algo que eu estava realmente com dúvida. Na época tivemos algumas manifestações aí, principalmente do Carlos André, que me convenceram até a superar essa preliminar de alteração do critério jurídico. Tá? Concordei com as razões expostas por ele, que eu achei que tinha alguma razoabilidade na medida em que, se essas provas fossem apresentadas antes, não teria lançamento. E essas provas foram apresentadas agora e, por outro fundamento, o lançamento teria sido mantido. Né? Então, eu achei razoável essa argumentação construída pelo contribuinte, mas eu vou acabar superando aqui mais na frente. E naquele momento, diante dessa superação, eu não tinha condição, eu iria acatar as provas, mas a gente não tinha condição de julgar por conta do grande volume. Então, a gente converteu em diligência para que a autoridade fiscal conciliasse os recibos existentes, fizesse o batimento dos valores constantes das planilhas da fiscalização, com os CPFs e com os recibos apresentados, e fizesse uma planilha demonstrativa, né, dos valores, ou seja, daqueles recibos das provas apresentadas, que de fato são recibos correspondentes aos lançamentos, objeto do presente lançamento. A diligência vem, nesse momento, com exceção o resultado de diligência, com exceção de 3 recibos que eram duplicados, ele acatou todos os demais apresentados, ou seja, acatou não, ele confirmou a correlação entre o recibo, CPF, valor, data de pagamento e a planilha da autoridade fiscal. Então, em resumo, essa situação que a gente tem aqui. Eu vou pedir vênia para partir direto para o voto, que eu enfrento todas essas questões, presidente. E aí, qualquer dúvida, a gente interrompe. Ok. O presente processo resume-se à análise do contrato firmado entre a recorrente e empresa especializada Incentive House, tendo como objeto a elaboração de campanhas publicitárias de incentivo aos comerciários, resultando premiação a serem realizadas por meio de pagamento eletrônico, através dos critérios estabelecidos pela empresa em relação aos valores e aos titulares de seu uso. Não são poucos os casos já analisados por essa TO, cujo objeto de análise reside na relação entre contribuinte e a Incentive House. Os elementos extraídos dos autos levam a concluir que o contrato firmado entre a Incentive House e a recorrente, apesar de ter formalmente em seu objeto a atividade de elaboração de campanhas publicitárias de incentivos aos comerciários, é um contrato para possibilitar a complementação da remuneração dos empregados e dirigentes da recorrente, através de crédito em cartão de débito magnético. Esse cartão era usado pelo beneficiário como dinheiro, servindo para aquisição de bens e serviços nos estabelecimentos conveniados ou para saque em espécie. Nos negócios jurídicos, para fins tributários em especial, mais vale a essência e o motivo do acordo do que as palavras usadas para escrevê-lo. Clóvis Bevilacqua dizia textualmente: a parte essencial nuclear do ato jurídico é a vontade. É a ela, quando manifestada de acordo com a lei, que a ela dá eficácia.
Especificamente em relação às obrigações tributárias, o artigo 4º do CTN indica a natureza do tributo e é determinado pelo fato gerador da obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei. No entendimento da autoridade fiscal, as verbas cujos destinatários ou causa não foram comprovados no curso da fiscalização deveriam ser tributadas a alíquota 35% na fonte, artigo 61 da 8981. Neste particular, é necessário ressaltar que a autoridade fiscal teve um procedimento fiscalizatório irreparável. É sabido que tais negócios jurídicos são realizados pelas empresas com o objetivo de reduzir, em especial, a carga de contribuições previdenciárias sobre as relações de trabalho. Também é fato que as empresas acabam por assumir e correr o risco de eventualmente serem fiscalizadas e autuadas, como é recorrente efetivamente o foi. Entretanto, a postura adotada pela contribuinte ao tentar de forma simulada reduzir sua carga tributária, não se constitui como fato gerador tributário. A intenção do agente, eventualmente, pode ser considerada para fins de qualificação da penalidade. Desta forma que, mesmo diante dos graves indícios, o agente fiscal aprofundou seu procedimento fiscalizatório, buscando exaurir a existência ou não de comprovações a respeito dos destinatários dos pagamentos. Isto porque, caso identificado o beneficiário e a causa do pagamento, não estaria perfectibilizado o tipo legal do artigo 61 da 8981. Neste particular, entendo que o caso em análise guarda algumas particularidades que o distinguem de outros lançamentos do tipo, e por isso é importante citar especificamente alguns trechos do TVF. Aí eu cito aqui, através do termo de intimação, a fiscalização submeteu ao conhecimento da Rubens Moreira a tabela denominada Pagamentos Cartões de Incentivo, o qual elencou os registros contábeis relacionados às despesas com incentivo e house, cópia da escrita contábil documento 11, cópia da escrita contábil documento 12, e os valores de carga dos cartões de premiação sumarizados mensalmente a seguir. Então, ele fez toda a correlação entre pagamento à empresa, fatura, cartões individualizados, etc. Na oportunidade, a fiscalização já alertou a Rubens Moreira quanto à penalidade prevista na legislação em relação a pagamentos cujas operações não estivessem comprovados e cujos beneficiários não estivessem identificados. Nesse sentido, de acordo com a resposta ao termo de intimação, a fiscalizada limitou-se a apresentar listagem compreendendo 14.524 ocorrências de pagamentos a 970 beneficiários no decorrer de 2003 e 2004, tendo por título Promoção de Vendas Rubens Moreira. Posteriormente, na resposta ao termo de intimação fiscal, reafirma a distribuição dos prêmios às pessoas identificadas na referida listagem, mesmo que não exclusivamente frentistas, acrescentando cópia de folder da época que tratou da promoção troca de tampa. Neste ponto, é importante destacar que o conjunto de informações obtidas no decorrer do procedimento fiscal indicam a ocorrência da citada campanha de premiação. Mas tal fato, como foi frisado a fiscalizada, não é por si só suficiente para a comprovação da destinação dos valores sacados dos cartões de incentivo. Haja vista a forma particularmente atípica adotada pela empresa para pagamento de valores de sua campanha de premiação, inclusive seu registro contábil das operações de entrega de recursos a terceiro, seria imprescindível que tais destinações estivessem atestados documentalmente pelos beneficiários, listados pela Rubens Moreira, pois a provável existência da citada premiação não elide a necessidade da empresa comprovar o destino do dinheiro sacado dos cartões. Neste sentido, a empresa apresentou recibos de parte dos beneficiários, constante do anexo 1, mas, a despeito das oportunidades e dos prazos concedidos pela fiscalização, não logrou apresentar documentação hábil de grande parte dos indicados em sua listagem, desta forma não aduzindo provas da ocorrência dos pagamentos que alega ter feito. A fiscalização relacionou em anexo a esse termo os beneficiários indicados pela empresa, para os quais não foram apresentados recibos. Ou seja, a empresa afirma ter entregue recursos a terceiros e não tem como comprovar. Eu fiz a questão de citar isso, presidente, por dois motivos. Um, para mostrar que durante todo o procedimento fiscalizatório, a empresa efetivamente contribuiu com a fiscalização, e segundo, para chegar à conclusão de que o fiscal concluiu de forma veemente que a promoção aconteceu. Inclusive, tem pagamentos para pessoas que não eram funcionários da empresa. Isso, para mim, também é relevante pela particularidade do caso concreto. Vejo, portanto, que a autoridade fiscal reconheceu a ocorrida da alegada campanha promocional.
Veja que, desde o início, o contribuinte contribuiu com o procedimento fiscalizatório, justificou os pagamentos com a alegada campanha promocional e apresentou lista individualizada de todos os beneficiários, data de recebimento, cidades e valores. A contribuinte chegou a apresentar, inclusive, material publicitário da alegada promoção, e aí eu coloco aí também no texto do voto o folder. Além disso, a recorrente comprovou ter buscado junto à Incentive House extrato detalhado dos pagamentos realizados via cartão, conforme se verifica de e-mail anexado pelo próprio fiscal às folhas 795. Assim, por todo o contexto probatório que a autoridade fiscal concluiu no item 16 do seu TVF, que a recorrente teria logrado êxito em comprovar a causa dos pagamentos, mas não conseguiu comprovar totalmente o destino. Veja que o tipo legal ensejador do lançamento é pagamento a beneficiário não identificado ou o pagamento sem causa. Verifica-se desta forma que o fundamento do lançamento foi a ausência de comprovação da destinação de parte dos lançamentos contábeis. Digo isto, pois, conforme descrito no item 18 TVF, o contribuinte, ao longo do procedimento fiscalizatório, apresentou recibos e declarações produzidos no curso da fiscalização e assinados pelos destinatários dos pagamentos, conforme identificado em planilha demonstrativa. A título de exemplo, eu trago alguns exemplos desses recibos, presidente, em que tem manualmente, são letras diferentes, assinaturas diferentes, eu fiz batimento por amostragem também. A autoridade fiscal acatou tais comprovações e excluiu os pagamentos direcionados às pessoas signatárias dos referidos recibos, por entender restar comprovada a destinação, procedendo ao lançamento quanto aos pagamentos que permaneceram. Por sua vez, em sede de impugnação, a contribuinte, além de ressaltar que teria sido autuada na matéria previdenciária, ou seja, fundamento pagamento para funcionário, uma causa, seria a relação de trabalho, o que, segundo ele, excluiria o presente lançamento, também promoveu a juntada de mais. Resumo: dos 970 beneficiários notificados pela fiscalização para comprovação pela recorrente, no curso da fiscalização, foram apresentados recibos relativos a 518 beneficiários, o que foi acatado pela autoridade fiscal. E na impugnação, diz promover a juntada de mais 299 recibos. Quando da análise da impugnação, a DRJ não acolheu tais recibos como comprobatórios, o que fez com base nas seguintes razões. Então, basicamente, ela não acatou esses recibos por entender que faltavam formalidades relativos a ele, e que achou que não era prova suficiente do pagamento. Né? Não, inclusive, a forma de escrita, que não tinha o valor extenso, então se apegou a uma série de formalidades inexistentes nesses recibos. Né? Ressalte-se por oportuno que o relator não chegou a citar que tais recibos são semelhantes aos apresentados ao longo da fiscalização e acatados pela autoridade fiscal, de forma que não há como se negar que, se os 299 recibos adicionais tivessem sido apresentados antes da conclusão do procedimento fiscal, eles também seriam considerados e afastados do lançamento. Reproduz abaixo um dos exemplos de recibo apresentado junto com a impugnação e reapresentado com recurso. Então, junto aqui só para demonstrar que é o mesmo tipo de documento, né? O mesmo formato de documento que foi apresentado na sede de fiscalização, foi apresentado na impugnação também. Não há como se negar que tais recibos, se apresentados isoladamente, seriam provas frágeis, na medida em que não indica data e valores de pagamento, bem como devido ao fato de terem sido produzidos posteriormente. Entretanto, dentro de todo o contexto probatório, bem como de todo o detalhamento individualizado apresentado pelo contribuinte, folhas 329 a 784, e da comprovação da alegada promoção, a autoridade fiscal acatou tais recibos como comprovação de que tais valores foram pagos a destinatários identificados. Exatamente por isso é que, em sede de recurso, o contribuinte alega que a DRJ inovou no critério jurídico do lançamento, alegando que, por ocasião da fiscalização, recibos idênticos foram apresentados e, portanto, agora deveriam ser acatados também. Entretanto, entendo que, apesar da linha tênue, não há como acolher as alegações da recorrente de inovação do critério jurídico, o que poderia levar a uma nulidade da decisão recorrida. Isto porque o critério jurídico utilizado foi o mesmo, avaliar a identificação do beneficiário ou da causa de pagamento. Por outro lado, na análise e valoração das provas, a autoridade julgadora não está adstrita
adotar o mesmo critério de valoração que a autoridade fiscal lançadora. Isso é uma via de mão dupla. Isto porque, igualmente, a autoridade julgadora poderia acatar uma prova produzida pelo contribuinte que não tenha sido acatada pela autoridade no procedimento fiscalizatório. A valoração das provas e a interpretação dos fatos jurídicos estão dentro do âmbito de liberdade tanto da autoridade lançadora quanto da autoridade julgadora. Assim que, por esses motivos, não acolho a preliminar nulidade arguída pela recorrente. No mais, conforme se demonstrou do relatado, o caso apresentado é fundado basicamente na apresentação ou não de provas hábeis, a identificação dos beneficiários e a causa dos pagamentos. E eu sigo aqui, presidente, com a fundamentação do artigo 61, e aí eu falo que no presente caso, desde a fase fiscalizatória, o contribuinte conseguiu lograr êxito em comprovar a causa dos pagamentos, o que foi inclusive acatado pelo agente fiscal, conforme se depreende do item 16 do TVF. De fato, houve a realização de uma campanha promocional. Outro sim, também não se afasta o fato de que normalmente a utilização da forma de pagamento aqui analisada tem o pano de fundo de uma remuneração indireta aos seus funcionários, tanto assim que o contribuinte também foi autuado por contribuições previdenciárias. Entretanto, por qualquer das razões, temos a causa do pagamento. O que restava era comprovar e identificar os beneficiários. Em resumo, dos 970 beneficiários, no curso da fiscalização, ele conseguiu comprovar 518 e traz agora mais 299. Exatamente por isto que esta TO decidiu por converter o presente processo em diligência para que a unidade de origem promovesse o batimento e correlacionasse os recibos com os valores CPFs dos beneficiários identificados no lançamento, cujo recebimento não tinha sido comprovado. E eu trago aqui o resultado da diligência, em que a autoridade diligente, com exceção desses 3 recibos, de Carlos, Juarez e Jefferson, que estavam repetidos, localizou todos os demais e consolidou aqui na planilha o valor que remanesceria aqui, que seria de 55.752. O contribuinte concordou com o resultado da diligência, muito embora permaneça pleiteando a desoneração total do lançamento. Por outro lado, o próprio contribuinte confirma não ter mais outros elementos de prova a apresentar. Assim aqui, tratando de matéria eminentemente probatória e tendo sido considerados todos os elementos de prova disponibilizados pelo contribuinte que possibilitassem verificar a identificação do beneficiário ou da causa, encaminho meu voto por acatar o resultado da diligência realizada. Não há como dar total provimento ao recurso do contribuinte, vez que não existem quaisquer causas de nulidade e, no mérito, o lançamento permanece sobre os valores e pagamentos que, confessadamente, o contribuinte não logrou êxito em apresentar a documentação hábil. Então, nesse sentido, presidente, eu voto no sentido de acatar o resultado, ou de não acolher a preliminar suscitada e acatar o resultado da diligência para dar parcial provimento ao recurso voluntário. Como voto, presidente. Alguma dúvida, gente? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Nós já havíamos discutido bastante, né, esse processo, as questões das provas trazidas pela fiscalização, seguem o mesmo ritmo da diligência. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Carlos André. Acompanho o relator. Muito bem. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Doutor Adelino. Também acompanho, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 103.540 nos termos do voto do relator. Eu preferi colocar aqui, viu, Daniel, identificar perfeitamente o quanto que nós estamos reduzindo da base de cálculo, fiz a continha básica, depois tu só confere esse valor aqui, mas eu acho que é isso. Tá? Tirei daquela planilha que tem ali da diligência. O 3,540, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, ok. Muito bem. Passemos, então, rapidamente ao item 24, conselheira Letícia. First SA. O Carlos André conhece essa First SA, né? É aqui de Santa Catarina. Não só de Santa Catarina, é aqui da vizinha Palhoça. Palhoça é um dos municípios mais pujantes do estado de Santa Catarina.
Não se enganem com o nome. Não se enganem com o nome. Vamos lá, Letícia. Esse processo é exatamente igual àquele da Johnson, que a gente julgou mais cedo, que teve sustentação oral, que é a questão da goza de prejuízos fiscais por autuação anterior. E esse processo, a diferença é que ele já está definitivamente julgado no Conselho, aqui no CARF. O que eu estou conhecendo? A matéria posta em julgamento refere apenas à existência ou não de crédito e a compensação realizada. É porque ele recorreu, como se ele recorreu do processo, arguindo o mérito do processo anterior. Então, ele apresentou o recurso, repetindo a argumentação da impugnação e, adicionalmente, requereu que fosse reconhecido seu direito de crédito por ação em que se discutia a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. E isso não tem nada a ver com nada aqui. Então, a matéria posta em julgamento refere apenas à existência ou não de crédito e a compensação realizada pelo contribuinte que gerou a autuação. Qualquer outra matéria, por serem impertinentes ao presente litígio, não devem ser conhecidas, tendo em vista que o objeto da lide já está definido, e não cabe incluir matéria já julgada, tampouco qualquer eventual crédito novo reconhecido. Ele quer que eu reconheça o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS aqui, porque ele fala que agora ele tem direito a isso e que tinha que compensar aqui também. Então, eu estou conhecendo apenas parcialmente do recurso. Com relação à parte conhecida, argumenta contribuinte que subsiste a ação judicial que discute o cancelamento de RPJ e CSL, advindo do PAF 1156-720457-2013-73. Quanto a essa afirmação, essa conselheira acredita na possibilidade de existir ação judicial discutindo aquela atuação, mas isso não irá alterar em nada o presente feito. O que se discute aqui é a falta do saldo negativo de RPJ e CSL para compensação com débito de anos subsequentes, e tal situação perdura até os dias atuais, não tendo a recorrente demonstrado qualquer argumento em contrário. Assim, presidente, tendo em vista a ausência de elementos novos, mantenho a decisão da Delegacia de Origem por seus próprios fundamentos, conhecendo parcialmente o recurso voluntário interposto e lhe negando o provimento. É como voto. Alguma dúvida, senhores? É enorme. Ele faz uma confusão enorme, mas a matéria é muito simples. Alguma dúvida? Não. Podemos passar a votação? Doutora Letícia, a senhora colocou saldo negativo? Saldo negativo. Eu sugeriria alterar para prejuízo fiscal. É verdade. Bem observado, conselheiro Tamar. Mais alguém? Doutor Camerano, seu voto. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Acompanha a relatora. Doutor Itamar. Com a relatora. Doutor André. Com a relatora, presidente. Doutor Adelino. Também acompanha a relatora. Também acompanha. Temos, então, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, na parte em que conhecida, negar-lhe provimento. O item 25 segue o mesmo resultado. Item 26, conselheiro. Travou. Travou aí, Luiz? O presidente congelou. Congelou aí. É o frio que está fazendo aqui em Florianópolis. Tá com frio, presidente? Congelou? Não, aqui à tarde bate um solzinho bem na minha janela aqui, ó. É perfeito, cara. Pelo menos à tarde, né? Só que agora o sol já está indo embora. Daqui a pouco a gente não pode demorar muito, porque se demorar muito o sol vai embora e aí acabou. Aí eu vou começar a congelar, tá entendendo? Doutor Camerano, vamos lá. Pois não. Senhor presidente, eu não vou tomar o tempo de vocês,
porque se eu for relatar esse processo todo aqui, vai demorar mais de meia hora. Esse processo já teve 3 resoluções, todas pertinentes. Inclusive, a unidade de origem já confirmou que essas exigências têm que ser canceladas. A terceira resolução que nós fizemos na última sessão é que a autoridade diligenciadora, porque é um processo de compensação indevida de prejuízo fiscal, mas ele sofreu umas reviravoltas, é um lançamento de compensação indevida. A DRJ tinha julgado procedente a impugnação, aí o CARF veio com o recurso de ofício, a apreciação do recurso de ofício, o CARF modificou, porque eles tinham dado procedência por decadência. Aí o CARF voltou ao processo para analisar se tinha pagamento ou não, aí constataram que tinha pagamento, aí a DRJ foi fazer a decisão de mérito, então, por força do provimento do recurso de ofício do CARF. Aí o processo teve seus desdobramentos, que tinha um outro processo também que influenciava no julgamento desse, aí foi feita uma diligência também, todas as diligências pertinentes para o bom andamento e bom julgamento desse processo. Tá? Então, eu acho desnecessário a gente ficar narrando aqui cada peça processual. Eu os convido para irem à folha 10 do meu relatório. Folha 10, aqui, ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu lá. A folha 10. A realização de diligência. Então, essa foi a penúltima diligência, tá? Porque, como eu falei, o processo ele teve aquelas reviravoltas, então teve que arrumar o SAPLI, foi considerado que ele tinha saldo para compensar o lucro, aí foi feito o demonstrativo, foi refeito pela unidade de origem, tinha um julgamento também de um outro processo que tinha repercussão aqui, tudo isso já foi superado. No relatório conclusivo da diligência, na penúltima diligência, né, para fazer o demonstrativo de apuração relativo ao imposto de renda e ao prejuízo do ano calendário de 2000, para ver o que aconteceu para refazer o demonstrativo do ano calendário de 2000, porque o lançamento era de lucro real de 2004, trimestre de 2004, tinha sido compensado com lucros de 2000. Então, eles fizeram lá o demonstrativo, considerando que foi considerado no outro processo lá, que também foi julgado pelo CARF, né? Então, aqui, ó, eles fizeram o quadrinho, aí no item 3 aqui da página 10, na folha 10, diz, ó, por fim, considerando que o presente processo diz respeito ao lançamento do imposto de renda do ano calendário de 2004, com fundamento em compensação indevida de prejuízos fiscais pela insuficiência de saldo, e tomando por base os valores constantes do quadro acima, o SAPLI relativo ao prejuízo fiscal dos anos calendários 2000 e 2004 foi refeito, conforme demonstrativos anexos. Demonstrativos a partir dos quais verifica-se a disponibilidade de saldo de prejuízo fiscal para as compensações efetivadas pelo sujeito passivo no ano calendário de 2004, que ele tinha compensado os lucros trimestrais de 2004 com aquele prejuízo lá de 2000. E a autoridade diligenciadora, ela ratificou, olha, ele tinha disponibilidade. Só que essa diligência foi eu que fiz, né? No caso a turma, mas fui eu que fui o relator, eu esqueci, por uma falha minha, de não colocar qual o efeito disso no lançamento. Ela simplesmente tinha dito aqui, olha, ele tem disponibilidade para fazer as compensações. Então, por isso eu continuando aqui, ó, então, em face do resultado das diligências, após a consideração de ajuste constante das resoluções deste colegiado, né, os demonstrativos foram refeitos, os saldos de prejuízos fiscais de 2000 e 2004, né, reconheceram a existência da disponibilidade para as compensações efetivadas pelo sujeito passivo. Apesar do criterioso e elucidativo trabalho desenvolvido pela autoridade fiscal, por um descuido deste relator, meu descuido, não constou na diligência demandada por este colegiado a solicitação à autoridade fiscal diligenciadora no sentido de que informasse os efeitos das alterações daquele quadro supra lá, do lançamento do imposto de renda, que consta na autoinfração. Assim,
Novamente, foi o julgamento do processo convertido em diligência, apenas para dirimir qualquer dúvida quanto ao crédito tributário lançado, sem integralmente cancelado por força do restabelecimento dos prejuízos fiscais, dos saldos. Então, ela fez lá, então, a diligência, fez o trabalho dela em atendimento a essa última diligência. Então, eu só reproduzi aqui um trabalho fiscal muito bem elaborado pela auditora lá, um trabalho muito bom. Eu só vou reproduzir aqui algumas coisas, porque ele é muito extenso. Então, eu vou aqui para o item aqui, olha. Aqui no item 3, então, aqui na folha 11, ela reproduz aqui o que a penúltima diligência, né? A penúltima diligência que tinha mandado para lá, para verificar a disponibilidade de saldo prejuízo fiscal para as compensações efetivadas pelo sujeito passivo, né? Muito bem. Ela disse isso aqui, na última diligência, ela disse isso aqui. Verifica que existe a disponibilidade. Aí, no item 6, ela continua agora, atualmente, na última diligência. Revendo o comentário que fiz neste item 3 do relatório, vejo-me obrigado a reconhecer que não fui suficientemente clara na minha abordagem, uma vez que a minha intenção era informar que, refeitos os cálculos conforme demonstrativo do SAPLI, haveria disponibilidade de saldo de prejuízos fiscais para as compensações realizadas pelo contribuinte, e que, em decorrência disso, caberia afastar a autuação do presente processo, cancelar integralmente o crédito tributário lançado em face da não confirmação da hipótese de insuficiência de saldo de prejuízo fiscal, que fundamentou a autuação. Em suma, falhei ao não estabelecer claramente a relação de causa, disponibilidade de saldo de prejuízo fiscal para as compensações realizadas pelo contribuinte e efeito, cancelamento integral do crédito tributário. Não, minha querida auditora, você não falhou. Quem falhou fui eu, que não expliquei direitinho, que era para mostrar o efeito do lançamento. Você está completamente perdoada. Quem falhou foi esse relator. Muito bem, senhor presidente. Então, ela explicou tudo direitinho, com muita parcimônia, muita serenidade. Eu não vou ficar lendo isso aqui, que ela dá uma verdadeira aula de como foi feito o trabalho aqui no SAPLI, que nós não temos acesso, ela explica todas as compensações, as glosas e tal, e para concluir que realmente ele tinha saldo suficiente, inclusive respeitando o limite da trava de 30%. Então, senhor presidente, partindo aqui para o voto, então, eu reproduzo aqui, né, que reproduz novamente a última diligência, o trabalho dela. Então, senhor presidente, a Cristina de Almeida Cioli, viu? Um trabalho muito bem feito. Então, senhor presidente, o voto, ela já fez tudo e as diligências têm que ser realmente canceladas. Então, o voto em dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento do imposto de renda. Ótimo. Alguma dúvida, senhores? Passemos à votação, então. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos André. Com o relator. Doutora Letícia. Acompanhe o relator. Doutor Itamar. Com o relator. Doutor André. Com o relator, presidente. Doutor Adelino. Excelente, Cameirano. Com o relator. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a autuação. Bom, aí a gente fecha a parte da tarde e voltamos para aqueles dois processos da parte da manhã que nós havíamos deixado de julgar, tá? Os itens 9 e 10, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Item 9 e item 10. Item 9, conselheiro André. Hospitalar Home Care. Com a palavra, relator. Boa tarde a todos. Esse processo aqui trata de coeficiente de redução ao lucro presumido, né, serviços hospitalares, mas o cerne da discussão é um pouco diferente do que a gente julgou hoje. Eu vou aqui fazer uma leitura um pouco dinâmica do relatório da DRJ para que resume bem o litígio, né? Então, trata-se de auto-infração de RPJCS do ano calendário 2005, nos valores de R$ 711.977 e R$ 213.304,11.
A autoridade fiscal apurou as bases de cálculo na modalidade de lucro presumido. A autoridade fiscal verificou que o contribuinte apurou as bases de cálculo na modalidade do lucro presumido, com a utilização de coeficiente de 8% para IRPJ e 12% para CS, por se considerar prestador de serviços hospitalares, quando deveria ter utilizado o coeficiente de 32%, haja vista as seguintes considerações: que a fiscalizada presta unicamente atendimento domiciliar nas residências dos pacientes, que em nenhum momento comprovou que possui estrutura física de estabelecimentos hospitalar previsto nas instruções normativas 306 de 2003, 480 de 2004 e 539 de 2005, que não dispõe de estrutura condizente para a execução das atividades e atribuições definidas na RDC 50 de 2002, que, embora estejam relacionados com assistência à saúde, os serviços e estrutura não a caracterizam como prestadora de serviços hospitalares para os fins da referida IN, e que é imprescindível que a empresa conte com todas as instalações e os equipamentos adequados para a prestação de serviço hospitalar equiparado, os quais justificam os custos assemelhados à atividade hospitalar. Cientificado o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, argumentando em síntese que ingressou com processo de consulta, esse de final de 2003-17, para verificar a correta aplicação da legislação, que na resposta à consulta o fisco admite expressamente que os serviços hospitalares prestados a domicílio pelo contribuinte equiparam-se ao dos hospitais, merecendo o mesmo tratamento tributário, que ilações no sentido de que não requeriu verificações in loco, que questionam sua estrutura física beiram a má-fé, afinal de contas o fisco detinha todas as informações necessárias à elucidação da matéria, que ao buscar a declaração formal da administração pretendia obter segurança jurídica, não pode ser responsabilizado por eventual divergência com relação à interpretação da legislação tributária, que a resposta à consulta vincula a administração, que não foram alterados os critérios norteadores da consulta formuladas, pois continua prestando os mesmos serviços executados à época da consulta, bem assim os requisitos para equipará-los a serviços hospitalares continuam os mesmos, isto porque os serviços por si prestados não são considerados hospitalares em decorrência da IN, mas dos artigos 15 e 20 da Lei 9249 de 95, que o seu direito não decorre da lei, não da referida IN, por isso a revogação da IN pela IN 480 de 2004 em nada afeta a solução de consulta, em que pese a lei não ter definido o que seja serviço hospitalar, ela não outorgou ao Poder Executivo a possibilidade deste limitar a aplicação do benefício, restringindo o conceito de serviço hospitalar, que, como encontrava-se amparado por decisão em processo de consulta, não estava em mora. A solução de consulta suspendeu a exigibilidade da diferença da redução da base de cálculo. Com isso, o não pagamento do tributo não pode constituir mora, não podendo ser aplicado multa e juros de mora. Esse aqui é um argumento subsidiário. Que, caso se afastem os argumentos anteriores, postula a redução da multa aplicada até o mínimo legal, vez que desproporcional e desarrazoada, nesse sentido, decisão do TRF4. Que do auto de infração consta uma relação de graduação da multa com relação aos descontos, mas que isso aqui foi afastado pela DRJ. Basicamente eram esses argumentos do contribuinte. Então, a seguir a ementa, a DRJ julgou totalmente improcedente os argumentos do contribuinte. Colacionei aqui alguns argumentos de mérito. Abre aspas, conforme já tratado no estudo efetuado no tópico anterior, a Lei 9249 estabeleceu em seu artigo 15 que a receita bruta proveniente de serviços hospitalares sujeita a coeficiente de 8% para fins de determinação da base de cálculo presumido do imposto de renda, mas o que seria serviço hospitalar para fins de aplicação do dispositivo legal? Serviços prestados por estabelecimentos hospitalares propriamente ditos, por clínicas médicas, por laboratórios, serviços de assistência à saúde domiciliar, de radiologia, de fisioterapia, UTI, emergência, quais os equipamentos necessários, qual a abrangência do serviço, além de outras questões. Precisava-se, pois, estabelecer o que poderia ser considerado como serviço hospitalar para fins tributários, a fim de permitir a operacionalização e execução do benefício concedido pelo legislador. Para tanto, foram expedidos atos normativos já mencionados, normas complementares destinadas a esta finalidade, ou seja, complementar a lei para torná-la execuível. Não há que se alegar que o conceito de serviço hospitalar estabelecido em lei foi restringido por ato administrativo, até porque a lei não definiu.
E não poderia ser diferente, vez que o legislador não pode engessar em uma lei um conceito tão amplo e tão variável no tempo, e não houve descumprimento do artigo 97, inciso 2 do CTN, como argumentou o sujeito passivo, pois foi a lei que definiu o fato gerador e estabeleceu a lei que tem a base de cálculo. Em momento algum, o ato normativo veio a majorar o imposto, mas apenas detalhou com autorização tácita do legislador que seriam serviços hospitalares para fim de aplicação da norma, que, diferentemente do que defendeu o sujeito passivo, o seu direito ao coeficiente reduzido, se existe, decorre de previsão estabelecida em lei complementada por ato normativo, mas não apenas da lei. Considerando-se que, ao formular a consulta à Receita Federal, o consulente recebe da administração a sua interpretação da legislação tributária, conclui-se que, quando do protocolo do processo de consulta, que ocorreu em 30 de dezembro de 2003, o sujeito buscou interpretação com base na legislação tributária vigente à época. Assim, procedeu a Superintendência da Receita Federal a expedir a Solução de Consulta 102, de 2004, baseando a análise no disposto nos atos normativos acima mencionados, que acontece que em 15 de dezembro de 2004 a administração editou nova instrução normativa, a 480 de 2004, modificando a conceituação do que seriam serviços hospitalares. Em vista disso, a vinculação da administração à decisão proferida no processo de consulta somente vigorou até esta data, que, como os fatos geradores objeto do lançamento ocorreram no ano calendário 2005, não há que se falar que o contribuinte estava protegido pela interpretação dada no processo de consulta para este período. Ainda amparado nas considerações a respeito do processo de consulta por ele formalizado, o sujeito passivo carreou argumentos no sentido de ser indevida a exigência de juros e multa de mora. Estes não têm qualquer aplicação no presente caso, vez que os lançamentos tratam de fatos geradores não protegidos pela decisão em processo de consulta. O artigo 63 da Lei 9430 não se aplica ao caso, vez que não estamos tratando de suspensão de exigibilidade de tributo, muito menos para prevenir a decadência em função de concessão de liminar em mandado de segurança ou de medida de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, que não está sendo exigido multa de mora. Frisa-se que os juros moratórios são devidos sempre que o crédito tributário não é integralmente pago no vencimento, de acordo com o artigo 161 do CTN. Na espécie, conforme será concluído adiante, o sujeito passivo deixou de recolher IRPJ e ICS em função da aplicação errada de coeficiente de presunção. No que se refere ao argumento do sujeito passivo de que a multa deveria ter seu percentual reduzido, haja vista ser desproporcional e razoável, é devido lembrar novamente que o julgador administrativo é vinculado à lei e ao entendimento da Receita Federal em atos normativos. E, no caso, a aplicação da multa de ofício, num percentual de 75% está previsto no artigo 44 da Lei 9430. Ainda em relação ao multa passiva, o sujeito alegou que está sendo majorado em função do tempo, o que desvirtua a sua função punitiva. No texto assunto, é devido esclarecer que a punição tem um percentual único de 75%, que não varia em função de transcurso de prazo para sua liquidação. O legislador, visando incentivar o pagamento sem a instauração de contencioso, resolveu dar benefício de redução da multa para o pagamento ou parcelamento do crédito, constituído dentro do prazo de 30 dias do lançamento, não após a majoração da multa em função do tempo, conforme alegado. Ultrapassadas as questões levantadas pelo sujeito passivo relativamente ao processo de consulta, aos juros e multa de mora, e a multa de ofício, passa a apreciar se os serviços prestados por ele se enquadram na normatização vigente à época dos fatos geradores. Consoante a análise do tópico anterior deste voto, o lançamento realizado posteriormente à publicação da ADI da Receita Federal número 19, ainda que referente a período de apuração anterior à sua entrada em vigor, deve seguir suas instruções para fim de identificar se as atividades da empresa se enquadram como serviços hospitalares, fazendo jus à aplicação do coeficiente de presunção de 8%, previsto no artigo 15. No caso do lançamento não ter sido realizado utilizando como fundamento legal o ADI, mas sim em anteriores ao referido ato, a referida análise concluiu ser necessário verificar se a motivação dada pela autoridade fiscal para o não enquadramento como serviço hospitalar e, por conseguinte, para a aplicação do coeficiente de 32%, consta também do ADI, que o ADI 19/2007 estabeleceu que são considerados serviços hospitalares para fins de aplicação do artigo 15 da Lei 9249, da seguinte forma, que extrai do ato normativo interpretativo mencionado que para os serviços prestados por pessoa jurídica de assistência à saúde,
qualidade de ética que a autoridade fiscal não contestou em relação ao contribuinte, poderem ser considerados como serviços hospitalares, o estabelecimento deve dispor de uma estrutura física e de equipamentos, ou seja, um material, que permita a internação de pacientes no próprio estabelecimento, a realização de cirurgias e o parto, bem como a realização de serviços de laboratório e radiologia. Na espécie, o sujeito passivo não possui a estrutura física pretendida na norma, prestando todo o serviço de enfermagem, fisioterapia, nutrição, de locação, de equipamentos, de consultoria em assistência à saúde, de coleta de exames laboratoriais e de fornecimento de medicamentos e de acompanhamento médico na residência do paciente. Além disso, não possui estrutura física de equipamentos, conforme a listagem no informativo comercial do contribuinte folha 69. Os equipamentos utilizados e fornecidos aos clientes são cama e colchão hospitalares, cadeira de rodas, andadores, cadeira higiênica, oxigênio, equipamentos de respiração artificial, oxímetro, nebulizador e alguns outros. Percebe que são equipamentos de menor custo e comparados com os equipamentos necessários em uma estrutura hospitalar, tais como equipamentos cirúrgicos, UTI e de radiologia mencionados na norma. E aí, com base nisso, basicamente, o mérito foca nessa questão da estrutura física. A DIJ vota por julgar improcedente a impugnação. Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte apresenta recurso voluntário. E aí eu segreguei por tópicos para melhor exame. O contribuinte apresenta os seguintes argumentos. Abre aspas, que a solução de consulta favorável vincula a administração até que o contribuinte seja notificado da modificação de entendimento. E aí o contribuinte indica o artigo 48, parágrafo 12 da Lei 9430 de 96. Neste tópico, o contribuinte reitera que estava amparado pelo processo de consulta, argumento que ao realizar o procedimento de consulta pretendia obter segurança jurídica e que a jurisprudência do CAF tem reiterado que a resposta dada à consulta, seja ela certa ou errada, vincula a administração, aduz que a mudança de entendimento por parte da administração somente terá efeito após a notificação do contribuinte quanto ao teor da nova orientação, aplicando-se apenas para fatos geradores futuros. No tópico, os agentes administrativos estão obrigados a seguir as orientações estabelecidas pela própria administração. Nesse tópico, o contribuinte argumenta que se é titular de norma individual e concreta veiculada via solução de consulta, não poderia o auditor fiscal lavrar o auto de infração, divergindo da orientação da própria administração. No tópico, incompetência do auditor fiscal ou do secretário da Receita para declarar a ineficácia da solução de consulta. Aqui o contribuinte alega que a competência para declarar a ineficácia da solução de consulta é do órgão regional da Secretaria da Receita Federal, na forma do artigo 48, parágrafo 1º da Lei 9430, e que, como a consulta não fora declarada ineficaz, deveria ser reputada como válida. No tópico da revogação da IN 306/2003, inexistência de repercussão no caso concreto. Neste tópico, o contribuinte frisa que a sua caracterização como serviços hospitalares não foram em decorrência da IN ou de atos declaratórios interpretativos, mas dos artigos 15 e 20 da Lei 9249, alega ainda que a jurisprudência do STJ esclarece que os serviços hospitalares não necessariamente devem ser prestados no interior do estabelecimento hospitalar, à vista dos RESP 957-855 do Rio Grande do Sul e 941-465 do Paraná. Subsidiariamente, a recorrente alega os mesmos argumentos da impugnação, quais sejam impossibilidade de exigência de multa e de juros de mora, redução da multa de ofício a patamar dentro dos limites da proporcionalidade e razoabilidade, multa progressiva e inaplicabilidade da Selic. É o relatório, presidente. Passando aqui para o voto, recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Bom, a controvérsia da presente lei versa basicamente sobre o enquadramento da contribuinte na exceção prevista no artigo 15, parágrafo 1º, inciso 3º alineado da Lei 9249, para que possa gozar dos percentuais reduzidos de presunção do lucro presumido de RPJ e CS.
Como relatado, a contribuinte reitera que estava amparada pela solução de consulta número 102, de 23 de abril de 2004, na qual a autoridade fiscal entendeu pela possibilidade de aplicação dos percentuais reduzidos de presunção para a prestação de serviços, hospitalares a domicílio, que é a atividade da contribuinte, e desde que atendidos os requisitos incluídos no ADI número 18 de 2003. Alega ainda que esta consulta teria efeito vinculante, com fundamento no artigo 48, parágrafo 12 da Lei 9430/96. Inicialmente, entendo que a presente solução de consulta não possui caráter vinculante, isto com fulcro no próprio dispositivo legal apontado pela recorrente. Isto porque a solução de consulta for emitida quando da vigência da IN 306 de 2003, que fora posteriormente revogada pela IN 480 de 2004, publicado no Diário Oficial no dia 29 de dezembro de 2004. Assim, o próprio parágrafo 12 do artigo 48, ele prevê que se a administração alterar o entendimento nela expresso, poderá atingir os fatos geradores após a publicação pela imprensa oficial. Vejamos. Então, afastei esse caráter vinculante, com base até no próprio dispositivo que o contribuinte levantou. Contudo, apesar de rejeitar o caráter vinculante da solução de consulta, coaduno com a contribuinte quanto à falta de segurança jurídica no presente caso. Vejamos. A contribuinte, visando adequar-se à legislação tributária e gozar do percentual de redução, realiza procedimento de consulta em 30 de dezembro de 2003, tendo obtido resposta favorável à sua atividade em 23 de abril de 2004. Entretanto, sem nenhuma alteração legislativa, a administração simplesmente muda seu entendimento em 29 de dezembro de 2004, alterando, abre aspas, as regras do jogo nas vésperas do ano calendário 2005, objeto da autuação. Como deveria proceder o contribuinte? Realizar uma nova consulta cada vez que a administração mudar o entendimento do que se trata de serviços hospitalares? Conceito esse que é extremamente subjetivo. Cumpre ressaltar que, para o ano calendário, objeto da autuação, o artigo 15, parágrafo 1º, inciso 3º, estava vigente em sua redação originária, no qual o legislador não delimitou qualquer requisito para atendimento do que seriam serviços hospitalares. Havia, portanto, uma grande polêmica. André congelou? Vamos ver se ele volta aí. Vou dar uma mensagem para ele. Presidente, o senhor acha melhor expulsar ele para entrar? Oi? Oi? O senhor acha melhor expulsar ele para entrar novamente? Faz favor. Ele já saiu sozinho. Ele mandou uma mensagem aqui dizendo que o notebook dele deu uma pane. Puxa vida. Estava no finalzinho. Será que deu pane ou deu um bug? Vamos ver, vamos esperar ele voltar. No mínimo, ele vai voltar no telefone. Reproduzir conforme ele escreveu. Está reiniciando o computador. Aguardar um pouquinho, porque já chegamos tão longe. Chegamos tão longe. Tão perto. Tão pertinho. Coisas da tecnologia. Vou até tomar um chazinho para me acalmar aqui.
Tinha um personagem lá atrás do Daniel. Já saiu. Toda hora passa, aqui tem dois. Esse é velho conhecido nosso, Adelino. Velho conhecido nosso. É o do meu filho, agora há pouco, subiu aqui atrás, na cama, ficou deitado aqui, assistindo vocês, tá? Aí agora Deve estar dando gargalhadas, né? aí chegou minha neta ali, tem 9 anos, a mais velha, né? Aqui eu tô com uma de 1, uma de 3 e uma de 9. Aí a de 9 entrou aqui e falou assim, ainda nisso? E a de 3 anos elogiou minha camisa. Disse, tá camisa bonita, vô. O Adelino está na praia, ele não está mostrando a parte de baixo, né? A parte de baixo, com certeza, está de bermuda. Eu não posso. Tá vendo? Adivinhei. Eu só quero ver quando voltarem as sessões presenciais, se o pessoal vai levar os gatos, os cachorros. É. É fazer falta. Eu não sei como é que o meu filho, por exemplo, ele mudou para São Paulo, né? Do trabalho. Aquele que é jornalista esportivo, Daniel, Quem? ele foi contratado. Aquele que cobre o melhor time do mundo? Não, agora ele foi. A Disney comprou, né? A Fox lá, ele agora é da Disney. Aí levaram ele para São Paulo. Então ele. Mas continua em home office. E o cachorro é grudado nele. Que legal. Aí eu falei, legal em termos, né? Ele agora há pouco saiu lá com o meu outro filho. Cara, o cachorro fica desesperado, cara. Desde novinho, grudado no cara, ele fica. Então é feito pro animal também. O André está entrando aí. Esse é um dos pontos que Luciana, aqui, minha esposa, bate muito, principalmente no momento de pandemia, porque ela tem creche, né, para cachorro. Então, ela tem reforçado muito aos clientes isso, a necessidade de levar, porque senão o cachorro ele vai ter uma realidade diferente. Pois, né, quando você voltar para o dia a dia. Doutor André, fogo em revê-lo. O presidente travou geral do nada aqui, mas Deus. Vamos lá. Continuando do ponto de parada. Eu acho que eu parei aqui na polêmica, né? Havia uma grande polêmica sobre quais atividades poderiam ser enquadradas como serviço hospitalar e quais os requisitos que o contribuinte deveria atender para que fosse aplicado o coeficiente reduzido. A Lei 11.727 de 2008, então, promoveu uma alteração na linha A, acima transcrita, que passou a conter a seguinte redação. Todavia, os fatos debatidos nesse processo são anteriores a esta alteração legislativa, mais precisamente refere-se ao ano calendário 2005, logo aplique-se a redação original da Lei 9249. A controvérsia sobre quais atividades poderiam ser enquadradas como serviço hospitalar e quais os requisitos que os contribuintes deveriam atender antes da citada alteração legislativa foi solucionada pelo STJ no RESP 1.116.399 Bahia. A ementa segue transcrito. Vou ler só a parte grifada que o ministro Castro Meira, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins de pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão serviços hospitalares deve ser interpretada de forma objetiva, ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte, porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em critério subjetivo, mas a natureza do próprio serviço prestado, assistência à saúde. Portanto, devem ser considerados serviços hospitalares, abre aspas, aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos. Dessa forma, não se deve restringir o benefício aos hospitais, até mesmo porque, se esse fosse o propósito da lei, caberia explicitar que a concessão estaria dirigida apenas a esses estabelecimentos, pois nada o impediria de ter assim procedido.
Ademais, recentemente foi editada a súmula número 142 do CAF, pela qual extrai-se o mesmo racional. Assim, a resolução de casos como ora analisado restringe-se à comprovação de que as atividades desenvolvidas pela recorrente atenderiam de forma objetiva aos pressupostos delineados pelo STJ e se enquadrariam como serviços hospitalares. No caso em exame, entendo que a atividade exercida pela contribuinte, qual seja a prestação de serviço de saúde a domicílio, home care, equiparável-se a serviços hospitalares pela legislação até então vigente, conforme constante no relatório de atividade fiscal. No TVF, o fiscal ele menciona que, examinando o material de publicidade da fiscalizada, verifica que os serviços prestados constituem-se essencialmente de assistência médica e de enfermagem, nutrição domiciliar, locação de equipamentos, atendimento de fisioterapia e fonoaudiologia, atendimento à gestante, atendimento pediátrico, coleta de materiais para exames laboratoriais, consultoria em assistência à saúde fora do ambiente hospitalar e monitoramento de doenças crônicas, serviços a ser prestados nas residências dos pacientes. Verifique-se no referido relatório que os argumentos que rejeitaram o enquadramento da contribuinte são extremamente frágeis e subjetivos, baseando em meras especulações de que seus custos não se equiparam a de um hospital. Então, o que é que o fiscal fez? Ele consultou na internet os equipamentos que a empresa utilizava e fornecia para alocação, e entendeu que esses equipamentos eram de fabricação modesta e de baixo custo e que não poderia se equiparar aos equipamentos complexos existentes em hospitais que exigem investimentos, né? Então, achei esse argumento frágil, então afastei. Ademais, verifique-se no relatório fiscal que o outro argumento que sustentou a autuação foi a de que a contribuinte não possui estrutura física de um estabelecimento hospitalar. Contudo, como já visto acima, tal argumento já fora rechaçado pelo STJ, que decidiu que não necessariamente os serviços devem ser prestados no interior do estabelecimento hospitalar. Então, por todo exposto, entendo por reconhecer que a atividade exercida pela autuada inclui-se no conceito de serviços hospitalares, aqui alude o artigo 15 em sua redação original, daí porque o coeficiente de presunção incidente sobre as receitas dessa atividade é de 8% para RPJ e 12% para CS, razão pela qual o auto de infração não deve ser mantido. Então, presidente, eu concluo por dar provimento ao recurso voluntário. Muito bem, doutor André. Alguma dúvida, senhores? Algum questionamento? Doutor Carlos, quer falar? Sim, é só para comentar, né? O ano calendário é 2005, né? Em 2005, estava em vigor a IN 480 de 2004, com redação dada pela IN 539 de 2005. É de abril de 2005, mas, enfim. E lá, no artigo 27, diz que, para fins dessa instrução, são considerados serviços hospitalares aqueles que diretamente ligados à atenção e assistência à saúde, que trata o subitem 2.1 da parte 2 da resolução da Vigilância Sanitária da Anvisa, número 50 de 2002. Esperada pelo isso, por aquilo, não sei o quê. Né? E aí tem prestação de atendimento eletivo, de promoção e assistência à saúde, regime ambulatorial e hospital dia e tal. Indo lá nessa resolução, né, nessa parte de prestação de atendimento eletivo, de promoção e assistência à saúde, regime ambulatorial de hospital dia, ele diz atenção à saúde, incluindo atividades de promoção, prevenção, vigilância à saúde da comunidade e atendimento a pacientes externos de forma programada e continuada. Né? Prestação de atendimento imediato à assistência à saúde, atendimento a pacientes externos em situações de sofrimento, ou seja, é a atividade, não tem nada a ver com os custos. Quer dizer, a própria IN, lá em 2005, já desvinculava dessa ideia de custos que prevaleceu dentro da Receita durante um bom tempo, né, em virtude do percentual de presunção, ele equivalia a uma presunção das despesas, né, e custos necessários para a realização da atividade. Então, era só esse registro que eu queria fazer.
Doutor Daniel, depois doutor Camerano. Presidente, nessa linha do que o Carlos também passou, na época me parece que tinha essa discussão. Infelizmente, depois, até em 2013, tem uma solução de divergência da COSIT, número 38, que já muda essa interpretação, diz expressamente que home care não está abarcado por falta de previsão legal. Mas me parece que isso vai de encontro a toda a lógica aí da própria jurisprudência e até da súmula, né? Porque você tem uma via de mão dupla. A partir do momento que a súmula diz que meras consultas prestadas dentro de um ambiente hospitalar não são atividade hospitalar, serviço hospitalar, mesmo com toda a estrutura física, todo o custo daquela atividade hospitalar, né? O inverso, você tem que ter o mesmo entendimento. É um serviço hospitalar prestado, só que no domicílio da parte, que envolve uma série de monitoramentos que são atinentes à atividade hospitalar. Tanto assim que basta perguntar se a pessoa poderia estar internada no hospital para esse acompanhamento. Poderia. Você tem uma lógica desse acompanhamento em domicílio por uma série de questões médicas e até mesmo de saúde pública. Quando eu analisei esse processo, presidente, eu achei interessante a discussão, que é a primeira vez que a gente enfrenta esse ponto aqui na turma. E também eu cheguei a pesquisar, eu só localizei um precedente específico desse, que é relativamente recente, que é o 1301-004-394, aqui da turma do Fernando Brasil, agora de fevereiro de 2020, que é exatamente o mesmo caso, quase os mesmos fatos geradores, que eu acho 2005 ou 2006, e lá, por unanimidade, deram provimento ao recurso do contribuinte. Apenas essas observações adicionais aí. Ok. Tô camerando. Pois é, eu só queria entender aqui, é que na DRJ lá, o contribuinte ele tinha uma solução de consulta, não é isso, conselheiro André? Ele tinha uma solução de consulta lá de 2003, que o permitia utilizar o coeficiente de redução 8%. Aí o que acontece? Por quê? A IN entendia que home care era considerado serviço hospitalar. Só que esse entendimento mudou, né? Com a IN 480, 2004, que modificou a conceituação do que seria serviço hospitalar, é isso? Excluindo essa questão da atividade home care. Então, a vinculação da administração à decisão proferida no processo de consulta que ele tinha, vigorou até essa data, né? É 2004, ele tinha até 2004. Em 2005, 2004 alterou, o ano calendário aqui do lançamento é 2005. E a mudança de entendimento foi em 2004. Como os fatos geradores objeto do lançamento ocorreram em 2005, né? Ou seja, ela não estava protegida pela interpretação dada no processo de consulta para o período de 2005. Claro que a norma, essa solução de consulta, ela pode ser alterada em virtude do novo entendimento da administração. Mas essa nova orientação, ela vai alcançar o quê? Fatos geradores que ocorreram após a sua publicação no Diário Oficial, como está no voto do relator. Ou da ciência da consulente, né? Se ela tomou ciência da nova orientação, a data da ciência, que ela tomou ciência, porque ela estava agindo com base numa solução de consulta. Mas no momento que foi alterado todo esse regramento, esse conceito, ela tem que ser cientificada da publicação no Diário Oficial da ciência da consulente, né? Além disso, né, existe uma solução de consulta lá de 2013, especificamente negando essa utilização de 8%. Então, eu só queria saber, discutir com vocês porque essa questão foi levantada lá no voto. Ou seja, ele tomou ciência o consulente tomou ciência dessa nova orientação ou da publicação do Diário Oficial, porque dependendo da data, né? Porque nós estamos falando do lançamento de 2005, né? E essa IN que modificou os conceitos foi lá de 2004. Essa que era a minha dúvida. A questão da solução de consulta, Camerano, eu vejo da seguinte forma.
Com que lastro foi proferida a solução de consulta que dava direito a ele? Com que lastro normativo? Se foi com base apenas na instrução normativa vigente à época, tudo bem que com a mudança dessa instrução normativa, a solução de consulta perderia a sua eficácia, ok? Isso. Agora, se essa solução de consulta primeira, que albergava o entendimento da contribuinte, estava fundamentada em outros dispositivos que não foram alterados, ela continua vigente. Então, assim, teria que analisar, né, para você avaliar a eficácia da solução de consulta com base em que fundamentos que ela foi proferida anteriormente, entendeu? E aqui foram distintos? Eu não sei dizer. Aí que está. Eu não sei dizer. Doutor Carlos. Eu só estou fazendo esse comentário, Camerano, porque assim, ó, não dá para a gente dizer, mas vigia IN e tal, e a solução de consulta, que a gente não sabe, a solução de consulta era baseada nessa IN. E, posteriormente, essa IN foi alterada, logo a solução de consulta já não vale mais. Eu não sei. Entendeu? Não sei. Diga, Carlos. Só para destacar o seguinte, quer dizer, a IN 480 é de 2004, que é essa que nós estamos discutindo se tem o condão de tornar ineficaz a solução de consulta, né? Que mudou o entendimento. Só que em 2005 a redação dela foi alterada, é isso que eu quero dizer. Ela em 2004 disse que não era, e em 2005 veio a IN 539 e mudou de novo a redação. Esse dado me passou batido. A 513, 515? 539. 539 permitiu o home care? A 539, ela remete para as atividades que estão descritas na resolução da Anvisa. Entendeu? Que foi o que eu li no meu comentário anterior. Entendeu? Que aí ele vai remeter para o conceito de prestação de atendimento eletivo, de promoção e assistência à saúde, regime ambulatorial e de hospital-dia. Prestação de atendimento imediato de assistência à saúde. Né? Prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação. Veja que ele separa internação de regime ambulatorial, hospital-dia e assistência à saúde. É muito amplo aqui. É muito amplo. E a IN, ela é de abril de 2005, né? Ela reverte completamente o conceito usado na 480, que é de 2004. Infelizmente, é uma matéria que teve inúmeras alterações de entendimento durante a sua, eu não vejo, história. Diante dessa redação aqui da IN 539, não vejo como sustentar uma autuação baseada na questão dos custos. Essa que é a fundamentação. Ok. Né? Ele não tem os custos de um hospital. Por quê? Porque a IN, que estava em vigor na maior parte do ano de 2005, pelo menos, né, dizia que a questão era a atividade conforme regulada pela Anvisa. E não os custos, a estrutura, Isso complementa, Carlos, também com a própria questão da súmula. A súmula CARF ela vai nesse sentido. Não o fato do serviço ser prestado no hospital que vai ser hospitalar, é a natureza do serviço prestado. Né? Então, a lógica é exatamente essa. Isso aí nossa senhora, teve inúmeras mudanças nessa conceituação. Isso foi uma bagunça, rapaz. Uma bagunça danada. Meu Deus. Pessoal, podemos passar a votação? Sim, senhor. Doutor Camerano. Acompanhe o relator, então, presidente. Após a parte, o conselheiro Carlos André me esclareceu. Doutor Daniel. Presidente, eu acompanho, eu só sugeriria incluir também o outro precedente, que é exatamente igual, o mesmo fato de geradores, que é interessante até para fins de pesquisa depois também. Ok. Doutor Carlos André. Não ouvi, Carlos. Acompanhe o relator. Ok. Doutora Letícia. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Itamar.
Acompanho o relator. Doutor Adelino? Também com o relator, presidente. Também com o relator, então temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a autuação. Doutor André, depois, eu acho que ninguém falou nada, mas eu creio que seria de bom ouvir e complementar o voto com o precedente que o conselheiro Daniel citou. Acho que não haveria problema nenhum, ok? Daniel, eu até vi esse precedente, né? Eu só não colacionei ele no voto por um motivo. Eu acho que teve algum lapso manifesto nesse acórdão, porque o teor do voto é todo no sentido de dar provimento, só que no dispositivo me parece que ficou negar provimento. Então, por conta desse lapso, eu acabei não manifestando, mas eu dei uma olhada assim nesse precedente, ele é todo favorável, não sei o que realmente aconteceu. Deve ser embargado. Vamos lá. Gente, o último item, então, do dia de hoje, o item 10, conselheira Letícia, Serviço de Nefrologia de São Carlos SS. Nesse caso, apesar da matéria ser a questão que já julgada anteriormente, também tem uma concomitância. Então, eu vou passar aí direto ao voto, então tem a concomitância com esse processo, que já transitou em julgado. Eu estou colocando aqui abaixo desfavoravelmente ao contribuinte, a ementa no TRF e o julgamento no STJ também. Então, eu não estou conhecendo nessa parte por conta da concomitância. Em relação à questão da multa de 75%, que foi aplicada, tinha parte disso que estava depositada em juízo, mas uma outra parte não estava depositada em juízo. E a parte não depositada em juízo, como não tinha nenhuma suspensão de exigibilidade, foi aplicada a multa de 75%. Aí eu também estou aplicando a súmula 17, que ele aplicou só no pedaço em que não tem a suspensão da exigibilidade do crédito, porque os valores lançados foram somente aqueles que não estavam depositados. Não era só para prevenir a decadência, efetivamente o contribuinte não recolheu. Então, pelo exposto, presidente, eu estou conduzindo meu voto para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo a decisão da delegacia de origem por seus próprios fundamentos. É como voto. Está aberta a discussão. Se alguém tiver alguma dúvida, quem está com a... Tem um monte de gente com a mãozinha levantada, acho que esqueceram de baixar. Camerano e Carlos André e André. Era com a mão cansada, hein? Já que ninguém se manifestou, passemos à votação, então. Doutor Camerano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Só uma dúvida aqui que eu queria tirar com a relatora. O que foi lançado aqui é os que não tinham feito depósito judicial, correto? Isso. Mas todo esse período estava sendo discutido, era ação simplesmente anterior, posterior, só essa questão de data aí. Não sei se é anterior ou se é posterior. Obviamente é anterior, Daniel, porque já tinha o depósito em juízo, e aí a autuação foi só em cima do que não está depositado, entendeu? Para prevenir decadência, provavelmente. Né? Não é para prevenir decadência, a parte que estava depositada não teve autuação. Só teve autuação na parte não depositada. Entendeu? Tá. Mas é isso, porque o que estava depositado não precisaria lançar, né? Isso que é exatamente aquele meu voto anterior que eu falei, não precisa lançar mais. E aí ele não lançou, ele só autuou o que não estava depositado e por isso ele multou com 75. Acompanha, presidente. Acompanha? Bom, doutor Carlos André. Acompanho. Doutor Letícia, doutor Itamar. Acompanho a relatora. Doutor André.
Também acompanho, presidente. Doutor Adelino. Acompanho e parabenizo pelo poder de sintetizar. Só um momentinho aqui que eu me perdi. Só um momento aqui. Eu também acompanho, tá? Então, a gente tem, por unanimidade de votos, conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Ok? Com isso, nós encerramos o dia de hoje de forma brilhante, digamos assim, né? Conseguimos vencer toda a pauta, uma pauta que realmente estava difícil, tá? Excelente. Vamos descansar. Tá ok, gente? Vou me despedir rapidamente porque eu estou fora da minha casa e a minha mulher está vindo me pegar. E a gente não pode deixar a mulher esperando, né? Senão já vi. Marco, por gentileza, pode encerrar a gravação, por gentileza?